Muita paz para todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, e registrando a alegria e a satisfação de estarmos juntos em mais uma oportunidade aqui no Sebastião Mártir. E hoje a culpa de estar aqui por duas vezes consequentes, assim, 2 sextas-feiras na sequência, é do Zé Marques. O Zé Marques está sentado ali, depois vocês vão reclamar para ele. Na sexta eu estive aqui, agora eu estou. Haja paciência, né? E todos vão ter que ter um ninho de paciência para tolerar. Mas na medida do possível, nós vamos fazendo um estudo e devagarzinho a gente vai esquecendo essas coisas e vai centralizando os nossos pensamentos na lição para nós nos apropriarmos daquilo que se propõe nas sextas, nas segundas, nas terças, nas quartas e nas quintas. É uma honra enorme ocupar a tribuna desta casa, e o tema de hoje, a Judite já anunciou o livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos na lição 107. Este Caminho, Verdade e Vida são mensagens do nosso irmão Emanuel, que ele faz os comentários do Evangelho. E a psicografia é do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Vinda do Reino. Para começar a nossa conversa, o exemplo, ou seja, o título, ele não é dos melhores, não. Porque quando nós colocamos reino no meio, a Terra, o nosso planeta querido, essa moradia abençoada, ela não é um bom exemplo. Provavelmente nós não vamos encontrar nenhum reinado, nenhum rei, ou nenhuma rainha, nenhum príncipe, nenhuma princesa, a não ser nos contos de fadas, que o resultado tenha sido positivo. Ou seja, como sistema de governo, não é um sistema de governo que nos interesse muito, não. Porém, nós brasileiros adoramos os reinados, adoramos os reis. Eu já ia começar com o Pelé, dizendo que é o rei do futebol, mas eu vou antes para dizer que antes teve a rainha da voz. Eu não vou falar os nomes aqui porque não é da minha época, e eu não me lembro os nomes, e também vocês não, mas tinha a rainha da voz, tinha o rei da voz, depois veio o rei do futebol, e no nosso campo, nesse campo que estamos começando a conversar sobre ele, nós temos filmes que passam por aí, Rei dos Reis, e por aí vai. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, comparar algo que é divino, que é de Deus, com nenhum rei, com nenhum reinado. Os reinados, eles se apresentam dentro de uma expressão de ilusão. É um processo político, é um modelo político de governo. Isso a gente não discute. Quem opta por isso, que continue na opção e que dê certo. Mas os reis, normalmente, eles se revestem de condições dentro daquilo que nós estamos estudando na doutrina espírita, não ficam muito condizentes, não. Então, nós começamos a dizer que não é vinda do reino, não, é a vinda do Messias. Na verdade, é a vinda do reino de Deus, se quisermos falar sobre reino, mas aí nós estamos fazendo uma comparação, e estamos acabando de dizer sobre isso, que não é muito justa, comparar o reino de Deus com os reinos que nós conhecemos. Mas na mensagem, no Lucas, isso está em Lucas, capítulo 17. Eu vou ler o versículo, que é o 20, ele está assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. É interessante parar para pensar sobre isso. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Mas no versículo seguinte, no 21, aí o evangelista Lucas, ele conclui dizendo assim: nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Ou seja, ninguém vai dizer como está o reino de Deus, se ele está ali, se está aqui, em qual local ele está. Contudo, vem a conclusão deste versículo: porque eis que o reino está entre vós. Se o Lucas foi fiel àquilo que Jesus disse, que o Lucas escreve, a ideia é esta, que o Lucas tenha transcrito tudo que Jesus disse, os evangelistas todos. Se o Lucas foi fiel, olha o que Jesus disse:
porque eis que o reino, Jesus falando para a sociedade, para nós, porque eis que o reino está entre vós. Isso é simplesmente extraordinário, porque o reino de Deus, Jesus falando, que o reino de Deus já está entre nós. Então nós vamos conversar um pouquinho e vamos lançar mão aqui de um recurso que o Centro Espírita o Sebastião Martins tem sido cuidadoso, que é o estudo. Além dessas reuniões públicas todas, que todos já conhecem, de segunda às sextas, inclusive lá no lar, aos sábados e aos domingos, nós temos aqui, no sábado à noite, às 19 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós vamos pegar este tema, por várias vezes, ele tem sido tratado no ensino sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD. Muitos daqui já fizeram isso lá e vão apenas matar saudades. Mas, analisando a vinda do reino, sob este aspecto que a palavra reino ela está fora aí da nossa cartada. Nós estamos dizendo que é o reino, para fazermos a comparação, mas é a presença de Deus na Terra, no universo, em específico na Terra. O planeta Terra, ele foi elaborado para que Jesus pudesse, quando Deus foi lá naquela nebulosa do Sol, retirou um pedaço da fumacinha e começou ali a feitura da Terra no movimento de rotação e de translação, e esses dois movimentos são os mesmos, desde o início dessa movimentação, desta nebulosa, dessa fumacinha, e essas coisas foram, nos milênios, compactando, até chegar no momento, para ser mais rápido, que surgiu a Terra. E a Terra foi concedida a Jesus, para que os originários da Terra pudessem ter um processo de melhoria, um progresso, e Jesus fosse o projeto desse progresso. É o projeto. Então, a Terra teve uma evolução geológica, nós já estudamos isso na escola, e estamos falando do ESD, porque no ESD a gente estuda esse negócio. E lá nesse processo, chega num momentinho ali, que a Terra está preparada, ela já tem oxigênio, ela já tem água, ela já tem a luz solar, alcançando o solo, alcançando as árvores, nós já temos o ar para respirar. Chega um momento que tem que surgir a vida, e a vida surge na água, pela ameba. Esta evolução da vida, ela é interessante. Nós vamos utilizar palavras que às vezes elas não são muito ditas nas reuniões públicas, mas dentro desse processo evolutivo, a vida, nós não estamos falando da vida humana não, nós estamos falando da vida animal ainda muito rústica. Ela tem uma evolução e chega num determinado momento que ela para. Na ciência, eles falam sobre o elo perdido. Mas depois tem um outro processo, e nós vamos conversar sobre ele, aí surge uma figura que na doutrina espírita nós chamamos de mônada. Mônada é a essência da alma, é o surgimento da alma. E Jesus é este projeto. Ele é o exemplo, ele está presente em todas as fases, sempre esteve e continua presente. Ele nunca se afastou da terra, não. E Jesus precisava deste elo perdido, ele precisava de alguém que pudesse fornecer ao homem, ao ser humano, uma fisionomia definida, porque mesmo tendo o mônada, a alma, ainda não havia essa possibilidade de definição. Isso eu estou falando de algumas centenas de anos, milhares de anos, isso eu tiro da doutrina espírita, viu? Dos livros, principalmente do Emmanuel. Aí Jesus vai num outro planeta, vocês vão encontrar na biblioteca aí, Exilados de Capela, vão encontrar muitos livros que falam sobre o assunto. Jesus vai num outro planeta chamado Capela, aliás, no sistema solar, e tem um planeta que ele contacta com os habitantes do planeta, Jesus visitando os habitantes lá, que Jesus era o governador da terra. Estamos usando expressões de reinado, vamos falar de governador. Jesus era o governador da terra, desde que Deus concedeu a chance da existência de mais uma moradia na casa do Pai, que é o planeta Terra. Aí Jesus reúne-se com alguns capelinos, com um grupo de capelinos,
Os capelinos estavam passando, isso não é ficção não, é doutrina espírita e é cristianismo. Os capelinos estavam passando por um processo evolutivo, como nós da Terra, nós passamos desde que nós surgimos na Terra. Até hoje, agora mesmo eu estava falando de O Rei da Voz, dos artistas lá da década de 50, se nós olharmos para trás, bem ali, década de 50, nós vamos verificar, mesmo quem é uma geração muito nova, mas olhando nos registros todos, nas escolas nós aprendemos isso, que o salto que a Terra, que o Brasil, que o planeta deu nestes últimos 50 anos, é algo de fabuloso. Eu não estou nem falando da década de 50, não, estou falando de 60, da década de 60, é extraordinário. Então, nós todos, aquilo que nós vamos ver amanhã, não é o mesmo que nós vimos hoje, não. Amanhã, todos nós, ao despertarmos e ao levantarmos para a atividade, nós já estaremos respirando um mundo novo, um mundo diferente do hoje, um mundo diferente do ontem, porque há uma evolução, e Jesus é o responsável por isso. E Jesus precisava de quem ajudasse, porque os espíritos que tinham aqui na Terra eram primitivos. A China, os chineses, são os espíritos mais antigos, originários da Terra, mas eram espíritos ainda bastante primitivos. E vocês lembram da palavra que nós utilizamos aí do mônada, não é? Era a essência da alma. Aí Jesus faz um convite lá nesse planeta, Capela. O Capela já tinha alcançado o nível que a Terra ainda não alcançou, ou seja, no estágio, nós estamos no grau de evolução, nós estamos saindo de expiação e provas e passando para regeneração. Nós estamos ansiosos para começarmos esse período da regeneração. Imaginamos que não vai demorar. É possível que algumas gerações que estão aqui presentes nem peguem este começo. Na verdade, nós não temos começo, uma data fixada para começar, não. Essas coisas, falando em evolução, elas ficam presas ao tempo, sem definição de datas específicas. Mas Jesus foi lá neste planeta, que já estava melhor do que a Terra está hoje, e fez um convite para um monte de espíritos. Por que ele fez o convite? É porque os capelinos sabiam, aqueles que não tinham avançado no plano moral, nas condições morais lá em Capela, que eles teriam que reencarnar em moradias novas para fazerem ajustes morais. Eles conheciam isso, como nós conhecemos. Nós todos sabemos que teremos na nossa evolução, para fazermos os nossos ajustes, que nos reencarnarmos em condições adequadas, apropriadas para esses reajustes. Por enquanto é a Terra, planeta de expiação e de provas. Aí Jesus vai lá e faz um convite: olha, eu preciso de vocês. Eu estou com a Terra lá, a Terra está evoluindo, mas chegou num ponto que parou, porque eu tenho um elo perdido lá e eu não tenho a fisionomia definida do habitante da Terra e eu preciso desses moldes. Então, eu preciso... Aí, quem se candidata? Aí teve os capelinos. Eu estou exagerando aqui na linguagem para ficar mais fácil de entender, isso é didaticamente. Quem é que se candidata? Aí os capelinos se candidataram, então faz o seguinte, nós vamos combinar. Vocês vão lá para a Terra, já vão começar a nascer lá, e daqui a alguns anos, ou seja, muitos anos, eu irei lá na Terra para lembrá-los desse nosso compromisso, que vocês estão indo para lá para ajudar na evolução da Terra. E assim foi feito. Os capelinos começaram a vir para cá e vieram de origem dos capelinos 4 grandes nações, que nós conhecemos isso, às vezes não sabemos dos detalhes. Veio uma nação chamada de hebreus. Das 4, os hebreus foram os únicos que optaram pelo monoteísmo, pela crença em Deus único. Mas além dos hebreus vieram a Atlântida perdida, que nós já estudamos isso aí por muitas vezes, às vezes a gente pensa que é ficção, mas existiu. Então é uma nação que veio de capelinos, a Atlântida, os hebreus, os egípcios, e aqui para o nosso lado, para o lado das Américas, os incas, os maias e os astecas. Foram 4 grandes nações, as 3 politeístas. Isso é para falar da vinda do reino de Deus para cá. A vinda do reino de Deus para cá é a perfeição, é o auge da perfeição, é quando nós alcançarmos um nível de estabilidade. Então essas nações vieram, vou repetir aqui, os hebreus, a Atlântida, os egípcios,
e os astecas, os maias e os incas. Fugindo um pouquinho desse aspecto cristão religioso, nós poderíamos imaginar assim, isso não está totalmente sem... Existe assim um negócio que não é ficção não, que a gente pode entender muito bem. Os egípcios, um povo inteligentíssimo, que fizeram construções fabulosas. Ainda hoje a ciência, que é avançadíssima, nem consegue explicar como os egípcios construíram aquelas pirâmides, colocando pedras umas sobre as outras. E aqui para nós, os incas, os maias e os astecas também têm uma ciência muito avançada, tiveram uma ciência muito avançada, que a ciência de hoje ainda não responde a algumas perguntas. Isso é só para dizer, são capelinos que vieram, não são espíritos originários da terra que viveram lá naquela época, são espíritos convidados por Jesus. E Jesus cumpre a promessa, ele cumpre a promessa de vir, mas vir para onde? Aí vamos falar dos monoteístas. Os hebreus, essa nação dos hebreus, teve um líder chamado Abraão. Quem conhece a Bíblia, lá no Velho Testamento, começando da Gênesis ali, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, eles são atribuídos a Moisés. Então, o Moisés, que ele viveu bem depois, nós vamos chegar nele agora na história, o Moisés escreve sobre o Abraão, escreve sobre o Jacó. O Jacó foi filho de Abraão. E o Jacó teve um punhado de filhos. E dentre dos filhos que ele teve um chamado José. Era um monte de filhos. Aí os outros não gostavam muito do José, porque o Jacó puxava o saco dele. Tinha privilégios para o José. Aí o que eles fizeram? Pensaram em matá-lo primeiro, mas depois optaram por vendê-lo, e venderam para os egípcios. Então o José foi vendido como escravo para o Egito. E ele foi para o Egito e foi viver lá. O Jacó morreu, o José continuou lá e também teve a sua vida e morreu, mas o José, muito inteligente lá no Egito, foi subindo, foi se interessando pelos estudos, foi avançando, foi progredindo e chegou a uma função dentro do governo egípcio de chanceler. Tem um livro denominado Chanceler de Ferro. Quem quiser se apropriar de alguns conhecimentos aí, é só olhar. Ele foi a chanceler. E o Egito, na vida do José, o Egito estava próspero, ele foi um excelente administrador, mas os vizinhos lá, os descendentes do Abraão, os descendentes do Jacó, que isso eu estou falando de 400 anos após, eles tiveram uma fome, tiveram lá na região deles, onde os hebreus moravam, uma seca fortíssima, faltou alimentação, e eles compravam dos egípcios. E o José descobriu isso, que os seus descendentes estavam comprando gêneros alimentícios para sobreviver lá no Egito. Aí ele mandou fazer a retenção de alguns egípcios e começou a negociar melhor com eles, ou seja, começou uma escravidão dos egípcios em cima dos hebreus. Os hebreus monoteístas e os egípcios politeístas. O José começou isso. Essa escravidão durou 400 anos. Dessas famílias dos hebreus que vieram para o Egito, surgiu um moço chamado Moisés, meio hebreu e meio egípcio. Pela metade vinculado ao Abraão, à família do Abraão, e a outra metade vinculada aos egípcios. O Moisés, quando viu a escravidão do seu povo, porque ele se doeu pela metade que era do hebreu, e ele viu aquela escravidão e propôs uma solução para aquilo. Aí ele começa a estudar os movimentos das marés, ele começa a estudar o mundo da época, e ele descobre que num determinado instante, de um determinado ano, a maré, aqui no Brasil de vez em quando faz isso, a maré teria um recuo muito grande, e logo que ela sobe, ela bate nas pedras. Então eles combinaram, os hebreus, quem quisesse, fugir dos egípcios por ali. É a história do mar que abre. Aí a maré se afasta, eles fogem e vão na busca da terra prometida. 40 anos. Mas 40 anos dá tempo para você andar um montão de terra, um montão de quilômetros. Sim, os 40 anos foram necessários para que aquele povo pudesse
perder as características que eles tinham adquirido dentro do Egito, as características de politeístas, e pudessem retornarem às características dos hebreus, de serem monoteístas. E quem saiu lá do Egito, nos 40 anos, foi ficando pela estrada, e foram vindo as gerações novas dentro desse espírito novo. Inclusive o Moisés, ele nem entra na terra prometida. O que é a terra prometida? A Palestina. A Palestina, que eles foram encontrar, ela foi dividida logo depois que os hebreus chegaram. Eles conseguiram dominar uma grande parte de terra, e a Palestina foi criada, e eles dividiram a Palestina em 4 regiões. Uma região era a Pérea. No campo religioso, às vezes a gente não ouve falar muito sobre a Pérea, não. A outra região, aí nós já conhecemos, era a Galileia. A outra região da Palestina era Samaria, e a outra região era a Judéia. Então, os palestinos, eles começam aí, na Pérea, na Galileia, na Samaria e na Judéia. Destes povos todos, eles continuaram dentro do monoteísmo, mas na Judéia a religião era um pouco mais rigorosa, que dá origem aos judeus. Isso é para dizer do nosso tema, que é a vinda do reino, ou seja, a vinda da presença de Deus, do nosso entendimento, do progresso, que nós podemos perceber isso. Então, Jesus, que tinha se comprometido com os capelinos, que ele viria, ele opta por vir agora, que a Palestina já existia. Ou seja, Moisés já tinha feito a transferência dos hebreus monoteístas. Os hebreus eram capelinos. Nós já dissemos que foram 4 grandes nações: os hebreus, aqueles que ficaram aqui nas Américas, e os egípcios. Aí os hebreus já estavam numa geração nova, já tinham voltado ao monoteísmo. Aí Jesus opta por vir à terra. Aí Jesus nasce lá na Galileia, de família de Galileu. Isso nós conhecemos e temos estudado. Ou seja, nós estamos falando desta vinda de Deus, do sentimento, do Espírito de Deus para a sociedade. Aí Jesus tem a sua vida normal, mas quando ele anuncia, quando o Espírito anuncia que vem, tem um moço chamado João Batista, que vai lá para as margens do Jordão, e ele era lá da Galileia, e lá nas margens do Jordão ele começa a pregar. Olha pessoal, está vindo aí o Messias. Quando nós estamos estudando este tema, a vinda do reino, às vezes nós imaginamos que é a vinda de Jesus, que é a vinda do Messias. Só nós não temos essa convicção que é a vinda de Jesus, mas sim a vinda do Espírito de Deus, por causa daquele versículo que eu li para vocês, o versículo 20, lá do Lucas, no capítulo 17. Porque o versículo 20 é Jesus dizendo na conversa que ele estava tendo naquele momento, ele dizendo, e o Lucas registra isso, ele dizendo assim: porque nem dirão ei-lo aqui ou ali, porque eis que o reino está entre vós. Então Jesus já estava dizendo para a nossa sociedade, daquele momento e futura, que Deus estava presente na terra, que o reino de Deus, utilizando a expressão reino, mas ela não é boa não, nós temos que ter uma outra expressão melhor, que o Espírito de Deus já estava na terra. Aí Jesus anuncia que vem, o João Batista começa a falar sobre ele. Vai dizer: olha, vai chegar um moço aí, eu não sei de que família ele é, de onde ele vem, se ele é rico ou é pobre, mas ele é o Messias. E uma coisa eu sei sobre ele, essas coisas eu não sei, de qual é a família, que dia que ele vem, eu não sei, mas uma coisa eu sei: ele conhece profundamente as mazelas do ser humano, as nossas mazelas, e ele vem para nos ajudar a melhorar isso, a sairmos dessas dificuldades todas. Ele estava falando sobre o Messias, que era Jesus. Pois bem, Jesus vem, Jesus chega. Lá na cruz do Cristo, quando a gente olha a cruz, dentro das igrejas, em cima tem INRI, N-I-R-I. Lá no idioma, no latim, não tem o J não. O I substitui o J. A letra I não tem a letra J no latim, tem a letra I. Então, INRI significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquilo ali é uma gozação, porque dessas 4 divisões aqui,
que eu falei para vocês da Palestina, a Pérea, a Galileia, a Samaria e a Judéia, a Pérea já ficou longe desses ensinamentos bem distante, que ela nem aparece no campo religioso. A Judéia faz uma opção religiosa, mas sem Jesus. É sem Jesus. Eles têm uma fé monoteísta? Sim. Só os samaritanos e os galileus é que ficam vinculados. Aqueles que eram da Galileia e da Samaria, eles ficam vinculados à ideia de Jesus. Isso é para deixarmos claríssimo como as coisas... Isso que eu estou dizendo para vocês ainda é a briga de hoje. Lá mudaram o nome, é Israel hoje, tem uma parte pequenininha que os palestinos ainda vivem e a outra parte Israel vive. E o mundo judaico está com Israel. E os palestinos, eles têm os segmentos religiosos deles, que ainda diferem um pouco do nosso cristianismo atual. Mas para dizer assim, o João Batista anuncia a vinda de Jesus, Jesus vem. E Jesus vem confirmar o reino de Deus. Aí nós poderíamos começar a imaginar, a nossa cabeça é fértil, assim, e hoje, se nós olharmos para essas coisas todas que temos aí, o que é que está retratando mais forte a presença do Espírito de Deus na terra? O Paulo agora mesmo fez uma homenagem aqui. O Espírito materno, a mãe, aquela que se propõe a reencarnar como mãe. E nós poderíamos continuar as perguntas dentro da nossa cabeça. Mas por quê? Porque quem se candidata a receber... Olha que eu não estou falando no ventre, não. Quem se candidata a receber nos braços, porque muitas mães não recebem seus filhos no ventre, recebem nos braços. Quem se candidata a receber um espírito, filho, estou me referindo a um espírito que reencarna nos seus braços, sem conhecê-lo, sem saber da sua origem, sem saber de quem se trata. Eu estou falando para espíritas, já olhando para a eternidade, sabendo que nós somos eternos. Ou seja, de onde é que veio este espírito que a mãe recebe? Então, nós olhamos para o mundo de hoje para verificarmos quais são os itens que podem nos mostrar com convicção absoluta que Deus está conosco. A mãe. O amor materno, ele é inigualável. Ele não tem nada que se compare. Na tolerância, na dedicação, na renúncia. Falar em renúncia para nós, seres humanos, é uma coisa dificílima. Nós não renunciamos. Nós preferimos, às vezes... Eu vou citar o exemplo das nossas casas. Nós temos as nossas desavenças nas nossas casas e as pessoas dizem para o outro assim, vá lá e não deixe assim, não. Aquela pessoa, referindo-se aos parentes, a mãe, a tia, o tio, aquela pessoa está te distratando, está te maltratando, está te confundindo. Vá lá e diga para ela que ela não tem esse direito. É como se nós pudéssemos lançar mão de um recurso que nós estamos condenando no outro para utilizá-lo. Ou seja, aquela pessoa que está falando sobre alguém que não está sendo generosa, nós estamos usando... O conselho é este, é que nós sejamos também, não tenhamos generosidade com ninguém e vá lá e fale com a pessoa, olha, você poderia, às vezes educadamente, às vezes nós somos educados, e falasse educadamente, olha, você poderia alterar a sua vida um pouquinho, porque o que você está fazendo está prejudicando o outro. Mas o que é que eu estou fazendo ali naquele momento? Exatamente o que a outra pessoa faz. Eu estou utilizando os mesmos recursos, porque se a outra pessoa está querendo se impor perante os outros, eu estou querendo me impor perante ela. Então, essa dificuldade nós ainda carregamos. Então, o planeta, a sociedade terrena, elas têm essas inúmeras dificuldades. Mas alguém que renuncia à vida, renuncia às suas propostas pessoais, em benefício de uma prole, e às vezes numerosa, chama-se mãe. É o espírito materno. O amor materno é inigualável, não há como, não tem palavra. Nós poderíamos pegar um dicionário e buscarmos lá todas as expressões. Os poetas são campeões disso aí. Os poetas fazem as suas rimas, os poetas têm as suas combinações das suas construções poéticas, mas
conseguir expressar aquilo que é realidade, aquilo que é a mãe, a existência da mãe no planeta Terra, é dificílimo. Então a sociedade está mais do que correta quando pelo menos dedica, às vezes de forma inconveniente, às vezes de uma forma mais ostensiva, às vezes de uma forma... Eu vou ler o comecinho da nossa lição lá. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Às vezes de uma forma exterior, às vezes as comemorações nessas datas todas, e no Dia das Mães não foge à regra, é uma comemoração exterior, é uma comemoração para que as pessoas vejam, é uma comemoração para que os netos e os bisnetos, por falar em bisneto, eu e a Wanda somos bisavós, viu? Vocês podem ficar aí... Somos bisavós. Então, às vezes, essas proles todas, esses descendentes todos se reúnem, fazem uma comemoração, comem e bebem. Mas a amorosidade que a mãe dedicou, as renúncias, aquelas noites indormidas, isso ninguém nem experimenta pensar. Então, se tem um item nesse rol de muitos itens do universo, que hoje pode retratar o que nós estamos estudando hoje, que é a chegada do Espírito de Deus na Terra, é a chegada pela mãe. É a evolução que o Espírito, que se propõe a ser mãe, carrega. Porque agora mesmo nós estávamos conversando, uma mãe que coloca nos seus braços uma criança que ela não sabe de onde veio, e por não saber de onde veio, é possível que aquele espírito que está reencarnado no seu braço ali, nos seus braços, e que mais tarde vai mostrar isso, é um daqueles espíritos mais rebeldes que já esteve presente na sua vida, provavelmente tendo apunhalado-a em algumas vezes no passado, mas mesmo assim, a mãe recebe aquela alma, para que ela possa ter mais uma chance perante as leis divinas, neste mundo de Deus, para se reajustar. E a mãe é o melhor dos instrumentos. Não poderia ser um instrumento tão sadio no campo moral, no campo espiritual. Então, nós encerramos a nossa fala hoje sobre o comentário deste versículo do Lucas, para dizer assim, que o reino de Deus, eu estou copiando o que Jesus disse e o Lucas registrou, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E quando o reino de Deus está entre nós, entre vós somos nós. Quando o reino de Deus está entre nós, as mães estão entre nós. E elas respondem, se hoje o mundo consegue ter um pouco de amor, se o planeta Terra consegue ter uma amorosidade, mesmo que alguns chefes de estados aí estejam degladiando ou lutando para botar isso de perna para o ar, mas as mães são as grandes responsáveis pela estabilidade, pela amorosidade e por tudo aquilo de bom que ocorre conosco na sociedade terrena. Então, a lição do Emmanuel encerra-se neste sentido de prestarmos uma enorme homenagem àquelas que se propuseram à maternidade, encarnadas e desencarnadas aqui presentes. Muito obrigado.